Queridos amigos, queridas amigas da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, é uma grande alegria estarmos novamente em contato com vocês para aqui fazermos um estudo, muito interessante. Rogando neste momento, então, a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos envolvam a todos, que nos tragam muitas bênçãos de luz, de harmonia, de paz, de equilíbrio, que nós estamos precisando tanto nos dias de hoje no nosso planeta Terra. Mas nós vamos conversar com os queridos irmãos sobre um tema que nós achamos assim por demais importante, que é o tema Jesus voltando. Quando Jesus volta após a crucificação, e comprova realmente que a morte é um fenômeno natural e que a vida permanece estuante, apenas é o corpo físico que perece, e a possibilidade do contato dos espíritos com desencarnados, com os encarnados. Então, essa lição extraordinária que Jesus nos deixou quando, no último momento da sua passagem aqui pela Terra, no seu trabalho de luz que ele veio fazer. Mas antes que a gente chegue nesse momento extraordinário, em que ele, por várias vezes, foi aparecendo para os discípulos, os amigos, a mãe, Maria de Madalena, e uma multidão de 500 pessoas, naquele momento também os 500 da Galileia. Então, assim, a gente precisa fazer uma reflexão sobre justamente como é que foi essa passagem de Jesus entre nós há 2000 anos atrás. E aí nós temos que refletir sobre a importância do planeta Terra, a importância dessa escola que todos nós estamos aqui, a importância da destinação dessa escola, qual é o objetivo divino da criação do planeta Terra, para que serviria este planeta que é pequenino, neste cosmos imenso, neste universo extraordinário. É um pequenino planeta, é um pequenino espaço, mas uma escola extraordinária, uma escola que nos está dando oportunidade de aprendizado espiritual muito grande. Sabe lá quantas vezes cada um de nós, que estamos aqui nesse momento reunidos, já estivemos aqui em roupagens diferentes, em locais diferentes desse belíssimo planeta. Então, a destinação do nosso planeta justamente é a destinação de uma escola, é de aprendizado, e ainda é um planeta de provas e expiações. Está a caminho da regeneração, que aos pouquinhos nós vamos conseguir atingir. Mas essa vinda de Jesus à Terra, ela tem muito a ver com este momento que nós estamos vivendo agora. Então, a destinação da Terra é ela se tornar realmente um mundo melhor, um mundo de paz, de harmonia, de equilíbrio, onde vai predominar o bem. Mas essa destinação da Terra, quando ela foi criada, foi por ordem divina. Deus estabeleceu esse espaço, esse momento no universo para que essa escola fosse construída. E por ordem dele, Jesus é designado o governador do nosso planeta, antes mesmo até de começar a formação da Terra. E Jesus vai afirmar isto, algumas vezes. Então, nós vamos perceber a importância de nós estarmos aqui sob a égide de Jesus. Jesus é realmente o nosso pastor, o nosso condutor, é o nosso amigo certo das horas incertas. E como Kardec recebeu a mensagem no Livro dos Espíritos, de que Jesus é o guia e modelo que nós temos que seguir. E ele foi responsável pela estrutura dessa escola. Por milênios e milênios e milênios foi essa formação, de acordo com o tempo que nós conseguimos entender aqui da dimensão de tempo e espaço no mundo físico aqui, nós reencarnados. Então, foi um tempo muito longo na nossa perspectiva, E até que a Terra teve condições de receber os espíritos reencarnados, na encarnação de corpos, e os espíritos vindo fazer essa experiência extraordinária. E Jesus atento, sempre trabalhando, sempre
orientando, ajudando, amparando, e de tempos em tempos, né, nas populações, nos grupos humanos que foram sendo organizados, ele enviava, né, missionários de luz, seus missionários, né, seus embaixadores, para que eles viessem trazendo já a mensagem de harmonia, de paz, né, a mensagem de esperança, dando um verdadeiro sentido da vida. Então, em muitos lugares, em diferentes épocas, né, missionários de Jesus reencarnaram para nos mostrar o caminho, para deixar a lição do caminho. Buda, Zaratustra, Confúcio, Sócrates, Platão, e tantos outros, né? Vamos dizer assim, até o mais recente, né? o nosso indiano, né? Que também que veio pela paz, Mohandas Gandhi, o Gandhi, né? Também um emissário de Jesus, como todos esses espíritos que continuam vindo. Mas ele preparou foi preparando o tempo em que ele mesmo viria trazer a mensagem por ordem divina, né? Chega um momento em que o responsável pelaquela humanidade vem trazer pessoalmente o ensinamento. E esse momento, então, começou a se aproximar para que Jesus viesse até nós, né? Lá com Moisés, lá no povo judeu, que era o único povo até há 2000 anos atrás, que já tinha estruturado a ideia de Deus único. Não eram perfeitos, tinham muitas dificuldades, mas eles já traziam, né, na sua compreensão a ideia de que da unidade divina, enquanto os outros povos todos, né, acreditavam em vários deuses, eram politeístas. Então, e aí vem Moisés também, encaminhado por Jesus, para fazer esse trabalho, né, de alento, de esclarecimento e preparar a vinda de Jesus. Preparar a vinda. Então, Moisés, ali entre o povo judeu, na saída do Egito, aqueles 40 anos todo caminhando pelo deserto até chegar, né, à Terra Prometida, ele vai passando os ensinamentos. E eis que Moisés nos traz, né, com muita clareza, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E se nós vamos analisar a mensagem de todos esses espíritos luminares que foram passando pela Terra, nós vamos observar que na essência dos seus ensinamentos, a essência é a mesma. Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, essa mensagem foi sendo trazida de formas diferentes, né? de maneiras diferentes, em povos, em lugares diferentes, mas a essência é a mesma. Né? Então, Moisés traz os 10 mandamentos, né? Que é um extraordinário roteiro de luz, né? Que é um código de conduta muito interessante, e chega então com essa vinda de Moisés, com o povo judeu se estabelecendo na Palestina, né? Vieram nesses 1500 anos entre a vinda de Moisés e depois a chegada de Jesus aqui num corpo físico, né? Nesses 1500 anos, muitos outros profetas reencarnaram, muitos outros missionários de luz, né, vindo através do povo judeu, dando mais condições à compreensão sobre os 10 mandamentos e trazendo mais lições, mas prevendo, né, a vinda do Messias, do Salvador, né, daquele que viria nos resgatar, né, nos trazer mais luz, mais esclarecimento. E esses profetas foram trazendo, né, todas as informações de como seria a presença desse espírito luminar, desse Messias extraordinário, como seria essa presença entre nós, né? E como seria essa presença do Salvador do mundo, e o que aconteceria com ele. Ele não seria compreendido, seria como um cordeiro, né? Uma mansuetude muito grande, mas que sofreu, passou muitas dificuldades, mas acaba vencendo a sua luz, né? Então, e aí Jesus começa a se preparar para vir pessoalmente trazer a mensagem, né? Então ele prepara, nos fala Ramatiz e outros autores espirituais,
através da mediunidade de médiuns extraordinários, que Jesus teve que adensar o seu perispírito, ele não tinha mais necessidade de reencarnação. Mas ele com essa proposta, com essa sua missão extraordinária de trazer para a humanidade a verdade, a boa nova, libertadora, ele teve que se preparar na espiritualidade, amparado por equipe de milhares de anjos de luz, de harmonia. Ele se preparou adensando o seu perispírito para poder habitar um corpo físico. Era tanta luz, né, desse espírito, é tanta luminosidade, é tanta energia, e condensar tudo isso num veículo físico, então deu para a espiritualidade superior muito trabalho, muita ação, né? E Jesus se preparando. Enquanto isso foram vindo esses profetas, né? Foram trazendo as mensagens, e surge também nesse ínterim, né? Através de alguns profetas, a seita dos essênios. Os essênios, esses espíritos que reencarnaram, organizando esta seita extraordinária, eles vieram para preparar a vinda de Jesus, ajudar também a preparar a vinda de Jesus, né? E essa seita é embasada no amor, né? No silêncio. Eles eram religiosos, extremamente religiosos. Eles acreditavam na reencarnação, eles distribuíam os fluidos, eram terapeutas, não só harmonizavam as pessoas com a saúde através dos fluidos, pelas mãos. Por isso que Jesus também depois vai conviver muito com eles e usa muitas vezes, né, dessas práticas dos essênios, né? E então os essênios eles saem das grandes cidades, eles não ficam nas grandes cidades, se afastam daqueles religiosos falsos, né, que só de aparência, né, os fariseus, os saduceus, e eles então habitam, né, locais ermos, né, montes, e formam pequenas comunidades que ajudavam também toda a população pobre, né? Eles entendiam das ervas medicinais, então eles faziam muita caridade, inclusive distribuindo, né, nesses espaços, eles distribuíam alimentos também para os pobres. Havia muita pobreza, né? Naquela época. Havia muita exploração também, aquela classe dominante que tinha muitos recursos. Roma dominava todo mundo conhecido da época, e o judeu que estava sob o jugo, o povo judeu que estava sob o jugo de Roma, do Império Romano, o judeu tinha que pagar imposto para Roma, todo judeu, tanto é que faziam recenseamentos, né? E também tinha que pagar impostos para o judaísmo, para o Templo de Salomão em Jerusalém. Cada um tinha que colocar, né, a sua oferta, que era por lei, o negócio era compulsório, né? Então o povo sofria muito, e os essênios faziam secretamente, eles viviam na maior discrição, mas eles ajudavam todas aquelas populações, né, que necessitadas, e se esclareciam e estudavam profundamente, né, as leis mosaicas, os profetas, então, e aguardavam com a certeza de que tinha chegado o momento que o Messias reencarnaria, né, e o Salvador do mundo. Então Jesus se prepara, mas essa vinda dele também, muitos espíritos de luz acataram a proposta do mestre e reencarnaram com ele, antes dele, como Maria, um espírito já iluminado também, José, o seu pai. Os apóstolos, todos eram espíritos que foram preparados, vieram de uma forma assim, uma vida muito simples aqui, reencarnaram, muitos ficaram até analfabetos, com pouca cultura, mas eram espíritos de uma luminosidade, de uma grandiosidade espiritual muito destacada, e que concordaram em vir, né, colaborar com Jesus nesse momento, né, de trazer a mensagem de luz que era necessária. Então nós vamos vendo que todo esse processo foi se preparando, né? Então Jesus então reencarna, né?
aqui no planeta Terra com os seus pais, realmente, né? Essa é a questão que realmente nós temos que entender, né? Jesus vem realmente trazendo essa mensagem de luz, mas ele veio cercado por muitos espíritos também iluminados. E também houve, né, uma mobilidade muito grande dos espíritos trevosos, tentando impedir que esses fatos acontecessem, né? Inclusive, nós vamos encontrar, né, em Amélia Rodrigues as informações que ela nos traz, que é importante perceber que espíritos também que precisavam resgatar os seus passados, né, mais tenebrosos, de outras encarnações, aceitaram o desafio também de aproveitar para intensificar a sua evolução, colocando-se à disposição de Jesus aqui na sua caminhada, que reencarnaram também, né? Muitos doentes, endemoniados, mas na verdade para dar oportunidade para que Jesus pudesse, né, demonstrar, né, toda a sua força, a sua energia, todo o seu poder, né, para que aquilo pudesse acontecer. Então surge essa questão, né? Então Jesus é aquele espírito iluminado que vem para a Terra, né? Que vem. Então esses espíritos, né, como os apóstolos, o próprio João Batista, João que o vai batizar, cumprindo também as profecias que haviam sido feitas, né? O João Batista é primo segundo de Jesus, e eles têm uma diferença de 6 meses. João Batista é um pouco mais velho que ele, né? E aí então ele reencarna, né? E o Sol, o Rei Solar, o nosso Rei de Luz, né? O nosso governador do planeta, reencarna e nasce numa estrebaria. Reencarna através de José e Maria, pais biológicos de Jesus. Ele não rompeu com a lei, né? Ele cumpriu a lei até biológica, né? Então ele vem como filho de Maria e de José numa estrebaria em Belém, onde José teve que se deslocar com Maria para participar do recenseamento que Roma estava fazendo, para ver quantos judeus havia e quantos que tinham que pagar impostos. Então José se desloca de Nazaré, onde eles tinham o lar deles, né, com Maria, para Belém. E lá, então, Jesus nasce, porque também os profetas haviam profetizado que de Belém que viria essa luz. Então, Jesus nasce em Belém, né? naquela manjedoura, aí toda a história belíssima dos reis magos, né? Depois a fuga para o Egito. Tudo isso é muito interessante dessa passagem de Jesus, né? E Jesus foi uma criança, e a gente se baseia muito também no livro, né, de Ramatiz, o Sublime Peregrino, que é um livro muito lindo. Então Jesus teve uma infância, ele era normal, mas ele era iluminado. José, quando casou com Maria, já era viúvo e tinha 5 filhos pequenos. Então, por parte, né, de pai, Jesus já tinha 5 irmãos mais velhos que ele. E o casal José e Maria, o primogênito foi Jesus. Depois Maria teve mais 5 filhos. Jesus era uma família muito numerosa. E Maria era tecelã, ela se esforçava, e José carpinteiro, tinha uma carpintaria. Então Jesus vai aprender o ofício com o pai, vai aprender o ofício de carpinteiro com o pai, e ajuda a Maria nos afazeres da casa, plantando as hortas, mantendo o pomar, ajudando a todos, a vizinhança. Então ele se destacava já pela grande bondade de seu coração. E de quando em quando, né, quando havia possibilidade de Maria ir visitar Isabel, ou Isabel, a mãe de João Batista, e João, que depois se tornou Batista, vir também a Nazaré, eles se encontravam na infância, Jesus e João, que depois foi o Batista. Então assim, foi uma vida... Jesus foi humano, uma vida normal, passou uma infância, mas ele foi demonstrando grande sabedoria. E contam, né, esses autores espirituais, que José e Maria frequentavam não só a sinagoga de Nazaré,
Jesus ali, desde criança, ia semanalmente com os pais e os demais irmãos. Ele aprendeu toda a lei do Torá, toda a Torá, né? Toda a lei judaica. E desde adolescente ele muitas vezes usava da palavra, né? Na sinagoga, que era aberta, né? Tinha momentos na hora da cerimônia que era aberta a palavra para quem quisesse expor ali, fazer um estudo em cima da lei mosaica. E Jesus várias vezes fez e surpreendia, né? Pela compreensão que ele demonstrava. Mas eles também frequentavam, Maria e José levavam ele na comunidade essênica que existia próxima a Nazaré. E essa comunidade, os essênicos, ficavam encantados com aquele adolescente, com tudo que ele sabia. E os essênios começaram a perceber, foram os primeiros a perceber que ele era o Messias. Né? Ele era o Messias. Então, foram dando toda a sustentação espiritual para esse jovem adolescente. E quando Jesus está com 23 anos, né, ele que havia aprendido o ofício com o pai, que ajudava o pai na carpintaria, o pai falece, o José desencarna, e ele fica responsável, né? Ele fica responsável, como filho mais velho do segundo casamento, pela educação dos irmãos menores e ajudando Maria na manutenção do lar. Os filhos do primeiro casamento já estavam encaminhados, né? Já tinham até muitos formados a sua família. Então, Jesus permanece no lar com Maria, com os irmãos, né? até os 30 anos. Até os 30 anos. E aí é que ele vai começar a sua tarefa, né? Ele vai realmente trabalhar, né? a mensagem que ele quer trazer, a mensagem libertadora. Então, aos 50 anos, aos 30 anos, ele começa o apostolado, né? E vai ser justamente num momento de alegria, né? Nas bodas de Canaã. Ele já tinha escolhido alguns apóstolos e todos estavam convidados para esse casamento que houve em Canaã. Maria também estava convidada, os irmãos dele. E Maria, que conhecia profundamente o filho, né? Sabia das suas possibilidades extraordinárias. Ele fazia coisas assim que ela ficava abismada. Ela tinha certeza realmente também que ele era especialíssimo e um espírito muito, muito grandioso. Ela se dava conta disso, né? Bom, desde o nascimento foi tudo com muitos efeitos extraordinários, né? Com muitas informações da espiritualidade. E aí, então, Maria vai trazer, então, essa situação, né, de pedir, porque faltou vinho na festa de casamento, né, nessas bodas que eles estavam trabalhando, então ela pede que Jesus ajude, porque era muito chato para uma família se faltasse justamente o elemento principal da festa, que era o vinho. Então é quando Jesus transforma, né, a água em vinho, né, a água em vinho. Então as bodas de Canaã, depois no final ele vai repassar isso com o apóstolo João, né? Que ele começou com esse momento de festa. Então, aqui vale um parênteses importante, né, para nós refletir sobre Jesus, né? Ele não abrogou nenhuma lei e ele veio num lar, veio com os pais, começa a sua trajetória numa festa de casamento, numa festa de família. A importância que ele dá para essa estrutura familiar, né, para esse grupo extraordinário que é a família, né? E que são os amigos, enfim, né? Mas então Jesus começa este momento, né? E ele já tinha convidado alguns apóstolos para compor com ele, né, um grupo, e todos ficavam entusiasmadíssimos, porque, claro, há aquela reminiscência, né, do acordo já feito na espiritualidade. Então foram aceitando, né? Os 12 apóstolos foram aceitando, e aí ocorre o encontro com João Batista, porque João, o primo segundo de Jesus, já há muito tempo vinha
era profeta reconhecido também, e tinha uma vida austera, né? E propunha que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, que se purificassem. Então, ele dava um banho simbólico no Rio Jordão, né? E como que a pessoa limpava todos os seus erros, os seus pecados e saía renovada. Então, a pessoa tinha que... Isso ele conversava muito. Então, a pessoa, quando aceitava esse ato, né, simbólico, ele estava consciente que tinha que mudar. Então, João Batista, e muitos dos apóstolos de Jesus eram discípulos de João Batista. Então, uma questão interessante, porque a Palestina, o país é pequeno, né? Então, haviam muitas andanças em torno do Rio Jordão, e os apóstolos, então, agora formando um grupo com Jesus, convidam ele a ir até João Batista, porque eles achavam que, muitos perguntavam e achavam que João Batista era o Messias, e João Batista esclarecia que não era ele, mas que o Messias já estava presente. Então, que no momento oportuno ele iria aparecer ostensivamente. Então, os apóstolos levam Jesus, convidam, né, levam e vão até João Batista, e quando João Batista encontra ele, tem certeza. Reconhece o primo da infância, né? E tem certeza que era o Messias. Mas Jesus então pede que ele o batize. E ele explica que não, que Jesus ele não tinha nem condições de desamarrar o cordão das alpargatas dele, de tão inferior que ele era. E Jesus era muito superior. Jesus então pede que seja batizado para que se cumpram as profecias. E aí acontece isso. Então, e aí começa a decrescer a ação de João, que depois em seguida é preso, né? E por outras circunstâncias, né? E acaba depois sendo decapitado, né? Mas isso tudo vai acontecendo, né? Nessa vida, né? Nesse espaço todo de trabalho, né? E aí Jesus começa a sua caminhada de luz, né? Trazendo todos os esclarecimentos, ajudando aquelas pessoas necessitadas, né? Multidões passaram a segui-lo porque ele fazia curas, fazia milagres, que a gente sabe que não é milagre, porque ele tinha a força extraordinária, né? A energia, conhecia todas as leis, né? Físicas, químicas, então, e ajudava as pessoas, e tinha uma profunda compaixão e amor por todos. Então, ele ia estendendo as mãos e ajudando, né? E aí essas multidões começaram a segui-lo. Mas o interessante é que Jesus sempre pregava junto à natureza. Ele raramente agora passou a ir à sinagoga, né? E ele foi algumas vezes também ao Templo de Jerusalém, porque foram 3 anos em que ele foi passando toda a mensagem de luz, né? Passando o Evangelho. Mas ele tinha um interesse muito grande, se voltava para aquelas populações extremamente infelizes, sofredoras, exploradas, né? Pobres, que lutavam demais, as doenças não tinham, eles não tinham direito de tratamento. Então ele foi trabalhando justamente junto com essas multidões de pobres, né, à beira do lago de Genezaré, na barca de Pedro, e aquelas cidades à volta, cidadezinhas todas à volta do lago de Genezaré, vinham, especialmente em Cafarnaum, onde ele permanecia mais, na casa de Pedro, para ouvi-lo, para que ele curasse também as pessoas, traziam os seus doentes. Então, eram milhares de pessoas que estavam sempre à volta de Jesus. Milhares, não? A gente custa entender essa questão, né? Porque em determinados momentos em que as pessoas ficavam ouvindo ele falar, ele pregando, ensinando, e curando e ajudando, que as horas passavam e aquela multidão não tinha muitas vezes aonde buscar comida. E ele multiplicava os pães, se tinha 3, 4 pães, 2, 3 peixes, ele alimentava. E os evangelistas ali registram que eram 4.000 pessoas, eram 5.000 pessoas, e todas ficavam saciadas. Aí imaginemos, né?
o que estava acontecendo com os fariseus, com os falsos, né, puros, puritanos, com os chefes religiosos, que estavam todos acertados até com o poder de Roma, né? Então, assim, havia muita conivência, né, desse tipo do poder, e começaram a ficar muito preocupados, né, que Jesus estava envolvendo muito a população, né? Estava envolvendo demais, e isso foi desgostando demais, né, os poderosos da época, né? Mas ele vinha ensinando, né, e aquela multidão toda percebia que realmente ele era o Messias, né? Ele cumpria tudo que os antigos profetas tinham dito, né, no Velho Testamento. Então ele vai, né? Ele junto com seus apóstolos, com os 12, e mais discípulos também que se agregavam, né? Mas especialmente com esses 12, né? Ele percorre toda a Palestina, né? Sempre seguido por essa multidão, e muitas vezes, e sempre pregando na natureza. Ele não, às vezes que ele pregou na sinagoga, aí os poderosos, os religiosos, saíam na sua perseguição, porque queriam matá-lo, porque queriam fechar-lhe a boca, né? Porque eles estavam perdendo toda aquela multidão que estava acompanhando Jesus. Então, muitas vezes ele acomodava todos, né? Ele subia no monte para poder todos ouvirem, né? Então, acomodava na relva. Outras vezes era na praia, né? E a base do seu evangelho, o que ele a primeira notícia importante, né, que Jesus vai nos trazer, que Deus é Pai. Que Deus é Pai e que todos somos irmãos. Então, se Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos. Então, nós não podemos... E ele colocava essa questão, que a gente não deve fazer ao outro aquilo que não gostaria que o outro nos fizesse. Então, ele vai trabalhando, né, que o reino de Deus não é deste mundo, não é deste mundo, né? Ele é interno, então que a pessoa tinha que, introspectivamente, começar a compreender Deus, né? E isso junto na natureza, isso tudo, essa ação dele, né, de ensinar, de pregar junto à natureza, também era uma forma de harmonizar a criatura, né, o ser humano, e o ser humano compreender, né, que ele tem todos esses aspectos importantes para vencer, né? Mas é o autoconhecimento que vai libertá-lo, né? E o reino de Deus é interno, não é. E eles perguntavam muito, mas onde é que fica, onde é que não fica? E ele ia explicando que é no coração da pessoa que vai se compreender o reino de Deus, que não é aqui deste mundo, é do outro mundo. Então ele pregava a vida imortal, né, a imortalidade da alma, falou na reencarnação, que era preciso nascer de novo, né? Nas bem-aventuranças, onde ele traz a esperança, né, a paciência, a humildade, a bondade, a caridade, o amor, a justiça, né? A justiça, e ele vai explicando, né, que a cada um será dado segundo as suas obras. A lei de causa e efeito, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, nós estamos aqui no mundo, temos as regras a cumprir, vamos cumprir, mas dá também a Deus o que é de Deus, né? Então, ele vai falando, e é interessante que nós vamos encontrar em Lucas, no apóstolo Lucas, até eu vou ler, para a gente não perder a essência da questão, né? Ele vai, em Lucas 17, capítulo 17, item 17, Jesus disse também aos seus discípulos, vejam só, é impossível que não haja escândalos. É impossível, porque nós estamos aqui neste mundo, né? Nós somos imperfeitos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que lhes atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançada ao mar, do que levar o mal para um só desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos, ele alertava, né? E aí ele vai falar sobre o perdão. É interessante porque a gente tem uma noção muitas vezes equivocada da questão do perdão, né? Ele vai dizer o seguinte: se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então é necessário que a criatura se arrependa e para que seja perdoado do mal que fez ao outro, né?
se pecar 7 vezes no dia contra ti, veja só, se pecar, se errar 7 vezes contra ti, 7 vezes no dia, vier procurar-te, dizendo, estou arrependido, lhe perdoe. Então, é necessário que o que errou se arrependa. Isso também a gente trazendo agora para a mesa mediúnica, quem trabalha na mesa mediúnica, quando a gente vê que o espírito imperfeito, quando ele consegue, né, compreender o erro, se arrepende, ele começa a chorar, se arrepende, pede perdão, então assim, é nova oportunidade que ele vai ter. Então o perdão tem esse sentido, não é ser conivente com o erro. Né? Ah, não, fez errado, não, eu te perdoo. Isso não é caridade, nem é correto. O correto é compreender o que errou, compreender que errou, se arrepender e pedir desculpa, pedir perdão a quem ele prejudicou ou a Deus, né? Enfim, mas então só nos resta a capacidade de perdoar se ocorrer essa circunstância, né? Então Jesus ensinava todas essas questões. Ele ensinava muito por parábola, né? Ele vai falando muito por parábolas. E ele preparou durante todo esse período de 3 anos, ele foi preparando os apóstolos, os discípulos, a própria mãe, né, os irmãos, sobre o que viria a acontecer, né, para ele, para que todos pudessem compreender aquele momento do holocausto, da crucificação, né, da morte física dele, né? E realmente Jesus, aos 33 anos, o corpo físico dele já estava exaurido de tanta energia, de tanta luz daquele espírito, né? Então, mas ele garantia, todos ficavam muito aflitos com essas informações que ele trazia, mas ele garantia, né, que ele venceria a morte. Que ele ressuscitaria. Então, os evangelistas usam muito essa palavra, né? Ressuscitaria ele, é o ressuscitar, é o reviver, né? E ele vai deixar este último ensinamento, né, de que a morte é um fenômeno necessário e libertador. Então, ele vai nos tirar esse peso, né, do medo, da insegurança, da incerteza, ele vai trazer a certeza, né, de que a morte é uma passagem apenas. E justamente vai se dar esse momento na festa judia em que comemoram a passagem pelo Mar Morto, né? O Pesach, a Páscoa, né? Que é essa passagem pelo Mar Morto. Então, Jesus vai mostrar que a morte realmente não existiu, deixando como último ensinamento, né? E que esse fenômeno ele é necessário e libertador. E ele ressurgiria no 3º dia. E nunca deixaria os seus apóstolos, os seus discípulos, né, a sua mãe, os seus familiares, sem a presença dele. Mas o impacto, né, que causou a crucificação, o impacto que foi repentinamente aquela situação toda, né, do julgamento inadequado e da morte entre dois ladrões, isso deixou todos atônitos, né? Os apóstolos foi um impacto muito doloroso. O único que conseguiu permanecer junto à cruz, junto a Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, foi o apóstolo João, né? que já de todos a gente vai percebendo que é o mais elevado espiritualmente. Então João fica ali abraçado a Maria, as outras mulheres permanecem ali, a Joana de Cusa, né? a Maria de Madalena, muitas outras mulheres, porque muitas mulheres financiavam muitas vezes toda a divulgação do Evangelho, né? Ajudavam na divulgação, a forma que elas podiam, né? E aí que nós estamos então trabalhando em cima desse livro, né? Do João Nunes Maia, que é Jesus voltando. E quando é que Jesus volta, né? Então, e que é o espírito de Shaolin. O João Nunes Maia é um médium e é o espírito Shaolin. Jesus voltou como prometeu, né? E voltou com maior fulgor, como um espírito que dirige e orienta a nossa humanidade. Então ele vai voltar. E aqui no livro, né, nós vamos encontrar o Shaolin, através da mediunidade de João Nunes Maia, ele vai trazer 15 aparições de Jesus, né? 15 depois da sua crucificação.
entre várias, né? Entre várias situações. E a primeira que ele vai citar aqui é justamente, né, com Madalena, naquele momento em que ela vai visitar, né, o túmulo e que ela vê, né, que o túmulo estava vazio e que ela está acompanhada de outras mulheres, inclusive da mãe de Jesus. E elas conta o Shaolin quando viram que o túmulo estava vazio, o impacto foi muito grande, o desespero, e as outras mulheres saíram, né, e Maria de Madalena ficou ali, né, presente, e Jesus se apresenta para ela, né, se apresenta para ela com toda a sua luminosidade, nem permite que ela chegue muito próxima dele, né? Porque ele diz que não tinha ido ainda ao Pai, então ele conversa com ela, né? Ele conversa com ela, né? E entre outras coisas, o Shaolin, através da mediunidade do médium, né? O Jesus diria para ela: compreendo o teu drama, minha filha, e sei das dificuldades que poderão surgir em teus caminhos para alcançares o amor verdadeiro. Entretanto, estarei contigo em todos os sacrifícios internos que buscarão o aprimoramento do teu coração. Então, mas ele fala muitas coisas para Maria naquele momento, né? E depois Maria sai e vai divulgar para os apóstolos, né? Mas isso é muito difícil, porque justamente, né, eles ficaram incrédulos, porque a notícia chegou através de Maria de Madalena, uma mulher de pecadora, que tinha sido pecadora, né? Uma meretriz, e que Jesus tinha se resgatado junto com Jesus, e modificou-se totalmente, mas os apóstolos tinham um pezinho atrás em relação a isso, né? E fica meio assim, será verdade, não será? Maria acredita, mas Maria não tinha também, não viu a mãe de Jesus, mas acredita nela e dá força para ela, mas não estavam assim convencidos ainda, né? Porque, poxa, por que não se apresentou para João, para Pedro, enfim, para alguns dos apóstolos, né? E eles estavam todos meio escondidos, né? Todos com medo, na casa de uma outra Maria, que era mãe de Marcos. E ela abrigou a todos os apóstolos depois dessa situação, depois que Judas também se suicidou, né? Então, os 11 ela abriga na sua casa, e aí Maria de Madalena vai lá para contar, né, que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditam muito. Mas aí 2 apóstolos vão, naquele mesmo dia, Judas Tadeu, um dos apóstolos, e mais Cleófas, que era um discípulo, vão para a cidade de Emaús, saem de Jerusalém, até para fugir daquela função, porque estavam com medo, né? E vão indo para Emaús e um desconhecido começa a acompanhar eles e tal, e os dois depois é que vão se dar conta que era Jesus. Jesus conversa com eles, então Jesus também apareceu para eles. Eles não estavam, conversaram muito, né? Simão Pedro, também o Shaolin vai nos contar, que Simão Pedro, naquele desespero, arrependido, porque negou Jesus por 3 vezes, e desesperado pela perseguição que já estava começando contra, principalmente os galileus, né, que eles eram todos da Galileia, Pedro vai para Betânia, que é 3, 4 quilômetros ali de Jerusalém, vai lá na casa de Lázaro e Maria e Marta. E lá na casa de Lázaro, né, eles oram, eles sempre eram muito bem acolhidos. Jesus era um lar extraordinário que acolhia Jesus, o lar de Lázaro, Maria e Marta. E ali, então, Jesus se apresenta para eles, né? Jesus se apresenta, né? Deixa-os na minha paz. E o que o Shaolin nos diz aqui, né? A luz era intensa, como se fosse um sol a penetrar no recinto singelo. Todos fecharam os olhos por não suportá-la, mas o mestre foi se apagando. Sua prerrogativa de ser humildes, e somente uma branda claridade encantadora circundava seu divino corpo. Seus dentes pareciam estrelas faiscantes, e a sua palavra era portadora de uma harmonia que o mundo desconhecia. O silêncio dava outro entendimento de silêncio. Era, pois, um clima de eternidade e de emoções espirituais, onde a alegria se eternizava com o amor, a justiça com a misericórdia e o trabalho com a paz. E aí, então, ele conversa com ele, né? Jesus conversa com eles, né?
É muito lindo aqui a narração de Shaolin. Depois, os discípulos da Galileia, porque aí Jesus orienta Pedro ali em Betânia, né, que eles devem se reunir de novo na Galileia, que ele reúna todos os 11, né, e mais os discípulos e vão para a Galileia. E lá eles vão, e aí então reunidos, né, Jesus também se manifesta. Jesus se manifesta. E entre as palavras, né, de Shaolin, Shaolin coloca, Jesus diria, né, meus filhos, nunca os deixaria sem rumo nos momentos de aflição. Eis que aqui estou para vos guiar nos caminhos tortuosos da semeadura do bem e da verdade. Não posso estar convosco permanentemente, pois tirar-vos-ia o mérito do trabalho pessoal. Deveis saber que dentro de cada coração se reúnem talentos espirituais à espera do despertar, e que apenas o mestre pode dar o toque em seus discípulos, mas não pode fazer o que deverá ser feito por eles. E aí então ele dá todas as instruções para os apóstolos, né, de como é que eles tinham que fazer. Mas ele também vai visitar, na fala, né, do Shaolin, ele vai visitar os essênios, ele se apresenta no Monte Nebo, né, que era um deles, como no Monte Carmelo, que eram os locais que Jesus frequentava com a sua família, né? E que eles entendiam que Jesus era o Messias. E quando eles tomaram conhecimento, né, que Jesus tinha sido crucificado, eles então se reúnem nesses dois locais diferentes e Jesus se apresenta para eles, conversando com eles, né? E vão acontecendo outros encontros, né? E Jesus com Maria, o encontro de Jesus com Maria na narração do Shaolin é muito lindo, né? Maria também sozinha, né, desalentada, e entre a fala de Jesus, ele diz: eu venho te agradecer pela acolhida, pelo que fizeste em meu favor, e pela luta que travaste para sustentar uma maternidade valorosa, dando exemplo a todas as mães do mundo. Aí tem uma longa conversa com Maria, né? Depois, então, e aí vai ao encontro com João Evangelista, depois o encontro e o último encontro com Paulo de Tarso, né? Na estrada de Damasco. E ali ele diz muita coisa para Jesus, Jesus diz muita coisa para Saulo, né? Para Paulo de Tarso. E aí nós vamos vendo o quanto é importante, né, a gente refletir nos dias de hoje sobre essa caminhada extraordinária. E o prefácio do livro, né, do João Nunes Maia, é prefaciado por Bezerra de Menezes, numa mensagem extraordinária. E o Bezerra termina o prefácio dizendo o seguinte, e é como nós vamos encerrar a nossa conversa, né? Faça, meu filho, Jesus voltar para o seu coração, em um diálogo interminável, abrindo ou rasgando o véu que o separa dele através da oração, como sequência de todos os dias e anos. Entregue-se à caridade em todas as modalidades de servir. Ajude o próximo, de sorte que a boa vontade de seu coração marque todos os minutos de aproveitamento nas diretrizes do amor. E aí ele faz uma pergunta para nós, o Bezerra, né, nesse prefácio. Sabe como você pode encontrar-se com Jesus? E aí ele dá a resposta. Harmonizando a sua mente com ideias elevadas, iluminando a sua fala com palavras de amor, dando cadência a seus gestos na luz da fraternidade, educando seus pés para o trabalho honesto, entendendo o valor do perdão, sem especular o companheiro, amando a Deus sobre todas as coisas, sem esquecer do próximo. Eis aí os caminhos da caridade que salvam a criatura humana. Então, queridos amigos, né, com essa mensagem do nosso querido Bezerra, nós encerramos a nossa conversa sobre Jesus voltando e que nós precisamos refletir sobre essa questão. Rogamos nesse momento ao Mestre que nos abençoe, que abençoe os nossos lares, né, que abençoe as nossas famílias, que nos ajudem, né, que nos ajude a compreendermos melhor a nós mesmos, a entrarmos para dentro de nós, a fazermos essa viagem interna dentro de nós, na busca dele, de Jesus, e com essa sua harmonia de luz, né, com essa sua aura
que envolve toda a nossa humanidade. Que Ele possa estar nos abençoando hoje e sempre. Muito grata pela atenção.